episódio do Freecast! Há 16 anos atrás, uma criança anônima se encontrava de férias com sua família. Hoje, é um dos rostos mais conhecidos do mundo e ainda assim, ela nunca foi encontrada. Nesta terça-feira, mais uma vez sem furar uma linha sequer, o Freecast vai dar uma de Sherlock Holmes e tentará descobrir o que diabos houve com Madeleine McCann. E para nos ajudar a descobrir o que aconteceu, chamamos o detetive @Doug. Fala patrão, fala galáctico, aqui @Doug. A história é apenas uma série de crimes e desgraças. E errado ele não está. E também o nosso queridíssimo Jake Peralta sem carisma, @Vim sem café. E aí pessoal, não sei o que falar porque eu não costumo acompanhar coisas de true crime. É justo. Temos um rapaz inocente aqui entre nós. Às vezes. Posso interromper rapidinho? Gostaria que tu explicasse para mim e para 83% da audiência quem é Jack Peralta. É o Peralta do Brooklyn Nine-Nine. Não preciso explicar mais que isso. É o cara que canta o Backstreet Boys na sala de suspeitos lá. Que tu tá sempre. Que eu sempre repito aqui no Freecast. Já é um meme do Freecast, caralho. Não honra a mitologia do podcast. Pois bem, não se esqueçam de colher todas as evidências no nosso perfil lá no @InstaFreecast e também de acompanhar toda a investigação no @TikTokFreecast. E lembre-se, se souber de alguma coisa, mande para o e-mail do Freecast @gmail.com. Pois bem, meus queridos caçadores de aventuras, a sala de investigações está montada e eu queria saber de vocês. Ainda há chances da Maddie estar viva? Olha, se ela estiver viva, seria o maior plot twist da história da humanidade. Tá, da história da humanidade eu acho que é muito forte. Uma afirmação muito forte. Eu acho que aquele do rapaz, aquele que foi assassinado e reviveu 3 dias depois, ainda é um pouquinho maior. Eu acho que da era contemporânea seria o maior plot twist, eu acho. Pois é, né? Como retromencionado, né? São 16 anos, cara. 16 anos que a criança sumiu. Aí eu te 4 pergunto. Copas do Mundo. Pois é. Aí eu te pergunto. A menina ia ter hoje 20 anos. Mesmo que ela fosse encontrada por algum milagre, ela teria que tipo de laço com os pais, sabe? Ela não desenvolveu nada disso. Ela seria uma completa estranha pros pais dela. E vice-versa. Tem ela dando um laço pra não sair mais de casa. Faltou, né? Se bem que a gente não vamos fazer aqui já desenvolvendo violência contra crianças. É que o @NewShowEU não tá aqui, daí eu tive que fazer essa menção ao... Bem, mas eu acho que não é nem a questão do laço afetivo, eu acho que seria mais para resolver o mistério. Se ela fosse encontrada viva. Mas é que tem muito mistério que nunca foi resolvido, né? Por exemplo, até hoje não entendi o porquê do Vinícius da bandana. É uma coisa que é uma pergunta que me assola todas as noites. O emo voltou. Eu acho que vocês têm que respeitar a minha religião, cara. Olha. A religião é o emo? Isso. Tá. Então eu respeito. Se fosse outro eu já não respeitava, porque a gente é intolerante aqui. Mas, voltando ao nosso assunto principal, a resposta mais óbvia é que você foi, né? Ela foi falecida aí, lá nos primórdios, e talvez até teria sido a hipótese mais benevolente. Wait, what? É que assim, convenhamos, a criança foi sequestrada. Dentre as possibilidades que ela teria, né, da vida de merda que ela poderia ter sendo
longo de muitos anos. Em contrapartida, entre sofrer tudo isso e de repente ter um ponto final ali logo no início ali, acho que o ponto final teria sido uma alternativa mais benevolente, né? Nesse sentido que eu digo. Tá, beleza, mas tu tá partindo do princípio de que todo mundo conhece a história. Eu conheci hoje. Explica a história aí, porque eu não... Explica. Você sempre confirma, explica aí. Tu te atropelou aí agora. Mas, Nelo, eu gostaria de parafrasear um integrante desse programa sobre tudo isso que tu falou. Que às vezes é melhor estar morto, então... Exatamente. O cara que falou isso, inclusive, é um grande gênio. Tá, mas contextualizando para aqueles assim como o Vinícius que não sabem do que estamos falando. Tá bom. Ele estava na caverna de Platão, Vinícius. É a única explicação. A única explicação foi isso. Em 2007, mais especificamente no dia 3 de maio de 2007, a garotinha Madeleine McCann estava com seus familiares na praia do Algarve, em Portugal. Passando férias, né? Passando férias. É um lugar tão perigoso quanto, diga-se de passagem. Estavam passando férias lá com seus pais, né? Amigos dos seus pais e seus irmãos, que no caso os dois irmãos dela são gêmeos, né? Ela não é a trigêmea, digamos assim, ela era a irmã mais velha. Pois bem, nesse dia em específico, a Madeleine McCann, ela foi sequestrada, possivelmente, ou assassinada, ou algo do gênero, nessa noite. Foi surrupiada de uma maneira meio estranha, digamos assim. No caso, os pais, né, a família estava toda hospedada num hotel, que é o resort. O resort. Como é que é o nome do resort? Ocean Club. Não? Ocean Club. Que pra quem é pobre que nem eu e descobriu hoje o que é um resort, é um hotel de rico onde eles fazem coisas de rico. Mais ou menos. É que na Europa o dinheiro vale mais, né? O pessoal aqui tá bem abastado, né? Disseram mais ou menos quando eu falei que resort é coisa de rico. Não sei, não tenho propriedade pra falar no assunto. Mas, enfim. Não, eu posso falar. Eu já fui num e não é coisa de rico porque eu fui lá. Inclusive fez um ótimo book lá com várias fotos sozinho. Quer me chamar de burguês porque eu tinha... O quê? Net. Aí tu vê. Mas naquela época era cara, net. Eu acho que a gente precisa vencer essa coisa da tua burguesia aí, cara. Uma hora tu vai esperar isso aí. Como é que eu posso ser burguês se eu usava net pirata? É só botar 16. Não. Não. Entendi, sim. Demorou, mas entendeu. Tá, enfim. A família tava passando férias, né, neste local. E na noite, né, do dia 3 de maio, eles foram jantar, né? Era a última ou penúltima noite deles lá. E eles foram jantar num bar que tinha praticamente na frente do resort, que é o Tapas Bar. Era dentro do resort. Eu acho que é a 100 metros do resort, pelo que eu tenho de informações. Mas pesquisa aí enquanto eu faço o preâmbulo. Olha, era um resort, então provavelmente ficava dentro do resort. Pode ser. Acho que era dentro do resort porque eles ficavam se revezando pra ir no quarto das crianças. Não, é que assim, eu vi a série, né, documental na Netflix, muito boa inclusive. E a planta do negócio, assim, tipo, tem uma piscina, tem um hotel, tem outro parquinho ali. Daí meio que na frente do bagulho, assim. Enfim, não interessa. Não vai fazer diferença. Tá lá o fucking bar, né? E o pessoal tava jantando lá e se revezando, né? Que eles não levaram as crianças. Estavam se revezando pra cuidar das crianças que ficaram no quarto. Então de meia hora cada um ia lá dar uma olhadinha. Aí, sei lá, 8 e pouca da noite, o pai foi lá ver. Aí 9 e pouca da noite foi o outro lá ver. E assim estavam indo, sucessivamente. Lá pelas 9h30, 9h40, a mãe se levantou pra ir até lá. Porém, um dos amigos falou: não, deixa que eu vou, relaxa, eu vou lá. E ele foi. Pode ficar tranquilo. Né? Viu, pode ficar tranquilo, querido. Voltou. Aí depois, sim, foi a mãe, lá pelas 10 horas. Daí ela chegou lá, ela notou um ventinho suspeito. Ué, mas a janela tava fechada. Aí, abre o quarto. Cadê a Maddie? Where is the Maddie? Fudeu. Cadê a criança? Começou o desespero, o griteiro e tudo mais.
E aí começa a nossa historinha, né? Porque como, né, que ela sumiu, sabe? Essa é a primeira dúvida, né? Como? Né? Bom, eu sei, na verdade eu já dou a solução do caso aqui. Vi num documentário recente da Disney ali, ó, Disney Plus, Peter Pan e o Andy. Tá bom. Eu sei a história do Peter Pan, tá? Só pra... Mas o nosso querido... Menina sai pela janela voando e a culpa é da porra do Peter Pan. É isso que o Michael Jackson dizia. Mas isso é outro, porém. Outra história. E aí, né, a primeira situação, né, que a gente percebe aí era a questão do amigo, né, que ele pediu pra ir lá cuidar e tal. O amigo, ele não foi no quarto, de fato. Ele entrou no local lá do hotel, né? Quer dizer, no quarto se fala quarto de hotel, e no quarto de hotel tem quartos? Só parei pra pensar nisso agora. Quê? É que quando tu aluga um local, um hotel, um resort, tu aluga um quarto, certo? Só que Sim. dentro desses quartos, às vezes tem banheiro, cozinha, outros quartos. Tem um 8º. Tem um loft. Sei lá, enfim. No caso, o rapaz... Airbnb que chama. Pode ser. O cara entrou no local, ele ouviu um barulho e simplesmente falou: as crianças estão se mexendo, né? E voltou. Que merda. Estão se mexendo, tá vivo, tá bem. Só que daí ele não abriu o quarto, ele não viu as crianças lá. Então, o que eu particularmente suspeito, e muita gente também, né? Evidentemente, que o cara esteve no ambiente, no quarto ali, junto com um possível sequestrador. Porque aquele barulho poderia ser o cara abrindo a janela ou tentando levar a criança pra fora, saindo com a criança, entendeu? E teve relatos de pessoas que viram um rapaz próximo do quarto deles ali, levando uma criancinha com a descrição da Madeline, né? Então, tinha tanta coisa assim meio óbvia. Mas também não especificam o que é o tal do barulho que o cara ouviu, né? Só dizem, ele ouviu barulhos. O barulho pode ser um peido, uma janela batendo, a criança gritando, qualquer merda. Você tem um ar-condicionado ligando, né? Pode ser, mas é uma coisa assim... Meio vago essa parte do ouvir um barulho. Mas existe a possibilidade também disso, né? Convenhamos. Existe a possibilidade de ser um alienígena também entrando. Pois é. Eu lembrei de uma história que vai pro fanfic em breve que... Puta Deus. Mas enfim. Mas além disso, né? Além disso, a gente tem outros pontos a serem debatidos aí a respeito disso, né? Primeiro que a gente, claro, tem que responsabilizar os pais, porque tu não vai deixar 3 crianças sozinhas num quarto de hotel, de noite. Por mais que seja no meio de um resort, por mais que esteja a 100 metros do local, sempre tem uma janela de oportunidade, vejam só, pra dar merda, né? Então... Porém, eu não... como é o caso de 2007 e é em Portugal, não sei como é em Portugal, mas, tipo... Eu sei que em muitos países as janelas de hotel não abrem. Isso uma pessoa passar. Né? Isso acontece para estações. Que muitos aconteciam em hotéis. No caso, muitos autofalecimentos. É isso, autofalecimentos. Então tem que meio que essa regra nos hotéis de muitos lugares do mundo que não permite que a janela abra por completo. Mas a gente parte do princípio que esta aí estava aberta porque é relatado na história que a janela estava aberta. Mas dentro dessa história mesmo, eu acho que falam algo a respeito disso, porque tem uma das teorias que fala que a janela não teria aberto o suficiente, que é uma das teorias que fala a respeito dos pais deles, que evidentemente se torna suspeito. Opa! Caiu o meu microfone. Mas enfim. Voltando, né? Mais ou menos ali o que aconteceu naquela cronologia inicial, né? Houve o rapto, houve a descoberta, né, do rapto, houve o rapto da menina no hotel do resort, aqui, agora. Então, só quem é velho vai entender a referência. Eu peguei, assim sou jovem.
a partir daquele momento, né, se chama as autoridades e tal, demora um pouco a chegar, demora a fechar os aeroportos, as pontes, os carai, né? Fecharam os aeroportos por causa de uma criança. Esse é um outro ponto importante da história. E como eles demoraram para fechar em Portugal, o Algarve ele fica mais ou menos 1 hora da Espanha, então a partir de 1 hora ali, já podia estar na Espanha e depois de 2 horas já podia estar em outro lugar, entendeu? Podia estar num aeroporto, sei lá, e ir para qualquer outro lugar. Até tem essa suspeita em determinado ponto de que teria ido para Marrocos, né? Sim, mas suspeita de que pode ir pra qualquer lugar, mas que eu digo assim, uma criança movimenta o país inteiro para fechamento então, essa questão... Porque eu imagino que deve ter o sequestro de criança local lá também, né? Não, e naquela época tinham vários. Aí, e num período de 1 hora pra mobilizar tudo isso. Pois é. Não, aí é que tá. Em 2 horas depois, né, do acontecimento, eu já tava nas notícias, assim, já tinha notícia rolando, tipo, o jornal dando manchete na TV e tal, criança desaparecida e tal, no Algarve. E não que isso seja uma manchete muito incomum aqui no Rio Grande do Sul. Mas. Só que desaparece aqui por outro motivo, né? Aí. Teria tido tempo de comunicar às autoridades: tem que fechar lá, sei lá, a ponte, conferir os carros, sei lá, alguma coisa assim. Né? Não foi feito isso, então deu muito tempo para o possível sequestrador agir e tudo mais. Ok, até aí. Tudo bem. Os pais continuaram procurando, né? A polícia continuou fazendo seu trabalho. E muito próximo dali, né? Durante as investigações ainda, um vizinho do resort, um negócio assim, começa a aparecer e se voluntariar para ajudar e tal. E muita gente que manja desses proativo, né? Muita gente que manja desses negócios de crime, de true crime, etc. Sempre fala, né, que um serial killer, um criminoso, ele gosta de voltar ao local do crime pra ver o resultado que fez, né? Normalmente é uma pessoa que começa a querer ajudar e tal. Então ficaram de orelhas atentas, né, para esse rapaz aí, o vizinho, cujo nome eu não lembro. Olha, eu acho um absurdo tendo a vizinha que eu tenho aqui, tá? Porque a vizinha que eu tenho aqui, ela tenta ajudar todo mundo que tá na rua, mas é mais pela fofoca, não é pra fazer o bem pro mundo, não. Né? Pois é, então... Acontece. Eu não duvido, né? Vamos inocentar o rapaz, hein? Mas enfim, ele tinha um certo comportamento meio suspeito e tal, né? Ele foi investigado. Né, fizeram todo um bafafá em cima do cara e o cara não tinha nada a ver com a história. Só que o grande erro lá do FBI português era a questão deles focarem completamente numa hipótese, tipo, não, achamos aqui a resposta, é esse cara aqui e foda-se o resto, entendeu? Ignora os outros bagulho e tal. E a polícia, ela foi muito... Qual é a palavra? Negligente. Isso. Durante todo o caso. Sabe, tipo, eles focaram em coisas erradas ao longo do período ali que estavam investigando, fizeram coisas antiéticas, inclusive, criminosas, né, como divulgar certas informações. Tem um caso que eles não preservaram a cena do crime, né, que também pegaram e mexeram e deixaram tudo às caralho. Tudo revirado, né, e teve a outra questão, né, depois que eu tinha entendido que essa parte aí de tá tudo revirado é pros familiares lá, o pessoal do hotel que deixou tudo revirado. Não, a polícia não cercou, tipo, não fez uma cena de crime, entendeu? Então todo mundo que entrou no quarto pra procurar, ia lá, procurava, mexia, sabe? Então tava uma baderna no troço. O que prejudicou horrores, né? Porque daí tu não tem como trazer muitos resquícios ali, o CSI não tem como fazer seu trabalho, né? E aí o que né, pega bastante ali depois, né? Depois desse início, né? É a suspeita dos pais terem sido os responsáveis. Porque levaram cães farejadores, né? Pro quarto lá pra verificar se tinha sangue, falecidos e tal ali, né? E identificaram sangue, de certa forma. Sangue que poderia ser da Madeline, né?
Identificaram também o possível cheiro de morte no carro dos pais ali e tal. Então meio que se criou essa teoria de que os pais eram suspeitos. E aí O pessoal passou no X aqui perto. E aí o pessoal... Acho que é um X que a gente já falou aqui, o famoso gancho. O arranho do X. E aí... Forte abraço aí. Estavam querendo nos patrocinar. Já era. Caiu o patrocinador. Mas acho que até se foi agora de ver se copiar. Ou ainda existe. Eu acho que sim, abriu uma pet no lugar. O que o Vinícius tá tomando ali? Gin? Não aparece, cara. Mas parece gin. Beleza. Eu esqueci o que eu tava falando. Onde é que eu tava? No Porto carro Alegre. dos pais. Ah, O carro sim. dos pais. O carro dos pais que tinha o cheiro da morte, né? Então a polícia acabou divulgando as informações de que os pais eram os culpados, entendeu? E eles não tinham certeza disso. Pra colocar a opinião pública contra os pais, né? Então esse foi um dos erros, né, da investigação. Mas respondendo aquilo que o Vinícius tinha falado antes, essa questão da mídia toda em cima e tal foi muito criticado na época, porque a Madeleine, ela era uma menina inglesa, uma menina loira, uma menina de família boa, né, branquinha toda, né, um padrãozinho europeu, e muitas das crianças ali do submundo ali, né, mais pobres e tal, da região ali de Portugal, que eram sequestradas, não tinham o mesmo investimento da polícia, não tinham a mesma mídia e tal, então isso foi muito Não tinha aeroporto fechado? não tinha o mesmo empenho da polícia, né? Então isso foi uma das coisas que foi muito criticado. Mas, assim, eu queria saber do Doug, principalmente, né? Que ele tem uma boa memória e acompanhou um pouco o caso também, né? Tu lembra, assim, mais ou menos qual foi o impacto que teve na tua vida no início, assim, quando recebeu essas notícias pela primeira vez, assim? Tu lembra de alguma coisa relacionada? Eu lembro de passar muito no Fantástico. Passou durante semanas, o sumiço de Madeleine, né, que é deveria ter altas teorias lá, né, inclusive tem a saída dos pais, né, que Isso. eles deram uma dose muito alta de remédio pra dormir pra Madeleine, pras crianças, né, mas pra Madeleine, como ela era maiorzinha, deram uma a mais. Se passaram. E se passaram, né, daí ela acabou meio que tendo uma parada Parou. respiratória. Parou. E daí... Parou total. O que parou? A menina? Parou total. Tá. E daí eles teriam dado um sumiço no corpo. Essa era uma das principais teorias que eu lembro na época, sim. Aí o pessoal tava em alta na época Assassin's Creed, onde tu mata o boneco e esconde o corpo em qualquer bolsa de feno. Então provavelmente os pais fizeram a mesma coisa no resort. Será que o pessoal olhou as bolsas de feno? Assim, existe a possibilidade? Existe. Mas eu não sei se teria feno no resort. Essa é uma coisa a ser investigada. Chama o detetive Fanficon. Pois é, aí que tá. Aí que tá. Tá, mas assim... Primeira pista encontrada pelo detetive Fanficon. A gente não vai aqui dar uma de podcast de True Crime, porque a gente não tem capacidade pra isso, né? Nem conhecimento. Não, temos sim. Eu acredito na nossa capacidade, cara. Eu sempre acreditei, me desculpe. E minha experiência com True Crime é aquela série da Selena Gomez. Sério da Selena? Não sei. Tem uma série tem uma série que a Selena Gomez faz com um ator muito conhecido das antigas aí, que eu esqueci o nome, que é sobre eles fazendo um podcast True Crime. Only Murders in the Building. Isso aí. Tá. Essa é a minha experiência com True Crime, então sou bem especialista. Sério, me conta mais sobre isso, porque assim, no geral as pessoas têm muita curiosidade quando são assuntos notórios, assim, tipo, sei lá, serial killer, essas coisas. Logo tu, um cara estranho, não tem esse interesse? Não, me dá agonia. É por causa da coisa da mídia. Eu acho que... A Globo mente? Não, a Globo não mente, ela extrapola.
Ela pega pontos e aumenta a realidade desses pontos e omite outros pontos. Aí, por exemplo, nesse caso aí, teve a parte que vocês omitiram aí, que foi a do cara do benfeitor lá do resort, lá do cara que ajudava o pessoal do resort, que daí o técnico de informática lá que tava consertando o computador dele foi chamado para uma entrevista numa TV de Portugal. Pra quê? Pra quê? Não, a mídia tem um papel muito importante em vários casos, assim, se tu parar pra analisar, né? Aqui no Brasil, até recentemente, deu uma viralizadinha no TikTok aí, que era aniversário de caso de alguma coisa do gênero, sei lá, daquela questão da menina Eloá, né, que... sim. É que passou no Linha Direta. Por isso. As coisas passaram no Linha Direta. E aí, não, mas no direto voltou agora. O quê? Voltou. E Não da quinta. Caraca. E aí, acho que foi o primeiro caso abordado, né? Um dos primeiros, pelo menos. Foi o primeiro, tava sendo bem comentado, né? Acerca do assunto no TikTok. Que é o papel da mídia ali, né? Que, tipo, cara, é surreal. Mas estavam entrevistando o assassino ao vivaço ali na TV, tá ligado? Não, o pior, o cara ia se entregar. O cara, ele já tinha aceitado que ia entregar ele. Sim. Só que daí, como a nossa querida Sônia Abraão fez toda aquela exposição, daí ele mudou de ideia. Tá. Assim, eu lembro desse caso até que tiraram uma das reféns lá de dentro e depois devolveram. Exato. Eu acompanhei isso. Não, assim, ó. Táticas de negociação que piniquins, né? Impressionante. Não, mas é que aí que tá, é por causa dessas coisas que me dá um pouco de agonia, sabe? Porque meio que os caras montam a notícia, montam a exposição do fato voltado pro... vamos gerar entretenimento, vamos gerar dinheiro. Pode ver, por exemplo, a gente... O pouco que eu vi desse caso aí, da Madeleine aí, é um podcast da... Como é que é? O Modus Operandi, aquele, isso, né? Isso. Da Carol Moreira lá. Pois Moreira e a Mabi. Isso, aí o pouco que eu vi ali é um monte de especulação baseada em porra nenhuma, entendeu? E tipo assim, o caso é um monte de especulação baseada em porra nenhuma. Mas pode ser os pais. Mas pode ser um pedófilo. Mas pode ser um sequestrador. Pode ser que nem o Doug falou, pode ser uma abdução alienígena. Ou como eu falei, pode ser o Peter Pan. A gente não sabe, entendeu? Tá, mas daí a gente faz o quê? Bom, a gente vai pegar e dizer que foi os pais. Sabe por que foi os pais? Porque eles eram médicos. E médico, tu sabe, né? Tem contato com fármacos e eles sabem a dosagem. E eu acho que naquele dia eles erraram. E eles erraram. E por eles terem errado, né? por eles terem errado, médicos famosos, tu acha que eles iam botar a carreira dele em risco? Não. Eles vão sumir com o corpo. Bom, e eles são médicos, eles sabem o que dilui o corpo. E eles viram Breaking Bad. Tava na época. Então, eles sumiram com o corpo na banheira do resort. Não, o pior é que não tem como um cidadão comum ter acesso a esse tipo de ácido, né, porque da área química. Claro que tem, meu. Claro que tem. Cidadão comum tem acesso ao que quiser, né, meu? Não, eu esqueci, né? O Doug é o cara que ele acha que todo mundo consegue cometer um crime a qualquer momento, né? Então, basta ter disposição. Errado não tá. Não, é que é uma barbada criar coisas, né? Mas não, vamos voltar nesse debate, senão a gente vai se degladiar. Tu te surpreenderia com quão fácil é fazer coisas erradas. Às vezes. Principalmente se tu tem conhecimento de química. E principalmente se tu tem disposição. Marromeno. É que assim, fazer o errado. Água sanitária, suco de laranja, que falta. Eu não sei do que tu tá falando. Eu também não. Molotov? A MacGyver do crime, suco. Não sei, eu vi numa série uma vez, os caras misturaram água sanitária, suco de laranja e alguma outra coisa e explodiu. Cara, como assim? Não faz sentido. Bem, no CSI uma vez eu tirei um trabalho de
de uma feira de ciências do ensino médio lá, que era o Pepino Elétrico lá, que no CSI lá tinha o Grissom, e ele fez uma experiênciazinha onde colocava um cabinho Ai, meu lado, Deus. né, um cabinho de cada lado, assim, do pepino ali, e ligava-se a tomadinha ali, né, e o pepino ficava amarelinho, né, parecia uma lâmpada, né, fazia uma lâmpada de pepino. É uma reação que ocorria por causa dos sais minerais dentro do vegetal ali. E eu só fiz o trabalho porque eu vi na série, achei interessante e fácil de fazer. Porém, o professor ficou me xingando umas 2 semanas por cheiro de pepino queimado que ficou na sala de aula. Pronto. Mas tudo bem, acontece. Eu passei, é o que importa. Mas aí, tipo, só completando a minha tese ali, é que como acontece esse tipo de espetacularização dos crimes e das possibilidades, isso acaba gerando, às vezes, movimentos ruins dentro da sociedade. Porque, por exemplo, digamos que foi pra mídia o caso desse cara aí, que ele é bonzinho e queria ajudar, e todo mundo sabe que ele vai ter um fofoqueiro. Fala da questão agora recente que teve lá dos massacres nas escolinhas e tal, nas escolas, da mídia, algumas mídias divulgando o cara, outras não divulgando. Sim, tem isso. Debate ali, né? Sim, mas não só isso, né? O que eu me refiro é assim, tu não tem nada concreto a respeito do caso, entendeu? Tu não sabe se realmente foi os pais que mataram, tu não sabe se foi o cara benevolente lá que sequestrou a criança, tu não sabe nada. Só que tu joga o nome dessas pessoas na mídia e a mídia vai lá e massacra. Porque a opinião popular tem um peso. E não importa a verdade, importa o que a opinião popular está dizendo. Isso aí é uma questão também da mídia no geral, né? Se tu parar pra analisar esses... Por exemplo, Léo Dias, né? Que é muito conhecido por estar sempre envolvido em polêmicas aí, que nem o caso aquele lá. Esse é aquele cara assim? Esse aí mesmo. Tá. Que nem o caso lá da menina, aquela atriz Clara Castanho, eu acho. Que ele divulgou que ela tinha feito um aborto e tal. Eu pensei que tu ia falar da história do Jô. Qual a história do Jô? Meu Deus, qual? Do Jô, ex-atacante do Inter. Tem uma história assim que tava tendo um jogo do Inter aqui em Porto Alegre, né? Daí o Léo Dias postou no Twitter durante o jogo: Jô está numa festa fantasia aqui em São Paulo, piriri. Daí trocaram pra imagem o Jô aqui em Porto Alegre sentadinho no banco de reserva. Mas é tipo aquela coisa do eu vou dar a notícia e foda-se as consequências, entendeu? Aquela questão do limite ali, né? De certa forma seria ética profissional? Não sei. Mas de tu ter uma informação, porque assim, a informação é um negócio, é uma moeda de troca incrivelmente valorizada, né? Informação é poder. Eu ouvi essa frase em algum lugar, não sei se é um jogo, uma série, um filme. Eu já ouvi essa frase. Pode ter sido repetida em todas as mídias, inclusive. Porque de fato entendeu? Tu não precisa ser o presidente da república, basta tu saber o que tá acontecendo e como o presidente fez alguma besteira. Daí tu não precisa estar na mídia e tu ainda vai estar bem, entendeu? É uma coisa que acontece. E veja bem, eu não tô falando de presidente A ou B, porque a gente tem mais de um caso de presidentes com casos similares nesse tipo de situação, né? Um abraço pra Mônica Lewinsky. Que? Meu Deus. Sabe, sabe o caso da Mônica Lewinsky, meu Deus. O nome não me é estranho, mas não veio de cabeça assim, sabe? A ideia, assim. É um negócio. Procurei Caceta e Planeta Mônica Lambinski. Agora eu acho que eu sei do que tu tá falando. Eu lembro do. O negócio da babá, né? Não. Isso? Não? Então, foda-se. Vai ter um meme, uma foto do Bill Clinton e vai falar: todo mundo sabe que aqui nessa foto tem 2 pessoas. Tá bom, ok. Eu sei qual é a história, de certa forma, mas eu não sei qual é o mundo. Enfim. Cara, ouvinte, pesquisa aí: Bill Clinton, Mônica Lewinsky. Não, enfim.
Mas tá, voltando, né, pra nossa queridíssima Madeleine McCann ali, a gente já tá novamente, Devagando demais. 16 anos sem saber o que aconteceu, né? Até tem uma série da Netflix que é o Casos Inacabados, que é um desafio pra ansiedade, Casos inacabados. porque só mostra casos que, bem, como o nome diz, estão inacabados, né? Só que, como tem muitas séries documentais que mostram possíveis soluções dos crimes que já aconteceram e tal, né? Dá um ruim nas pessoas que pegavam, série de crime, isso aqui, nova. Aí vai na série Contos Inacabados e fica puta porque os contos são inacabados, os casos são inacabados. Tá, Então, mas... Diga. Tá, mas... aquele alemão lá, como é que ele surge na história? Então, Esse é um... durante esse tempo todo, continua gancho sendo... que eu não consegui entender. É que durante esse tempo todo continua sendo investigada, né? Todas as ligações possíveis e tal. Eu posso estar enganado porque eu só vi esse número uma vez, mas se eu não me engano, teve mais de 1.600 ou 1.060 pistas, coisas que foram investigadas, caminhos que foram investigados ali, alguma coisa assim. De testemunhas, de pessoas que contaram. Só de possíveis avistamentos foram mais de 8 mil, e não é meme, tá? Foram 8.160 e poucos casos de possíveis avistamentos que a polícia investigou. Melo, Então, tu pode me descrever a menina de novo? A menina Menina Madeleine, só me descreve ela, por favor. Tá, uma menina branca, loira, Uhum. Tá. olhos claros Tá. e de classe média alta. Porém, tem Olha detalhes muito específicos. Bem difícil de ver respeito uma a dessas, né? Não, Bem difícil de encontrar isso na Europa ainda. Não, é que tem um detalhe que é muito específico, né? Ela tem a questão da heterocromia. E além da heterocromia que ela tem nos olhos, ela tem uma mancha de nascença dentro do olho. Porém, Que é heterocromia? esse detalhe da mancha tu consegue enxergar de muito perto. Não, Um avistamento tu não vai estar Sim. de fuça a fuça com a pessoa, né? Sim, Às tu vê vezes, uma né, se for a vizinha do criatura. Vinícius, É. tá com um binóculo assim na cara da criança ali, na Maria. Parece a Ali McKay. Pega o binóculo assim, e assim. O pior é que é bem assim. Eu quero uma foto da tua vizinha pra gente usar na capa. Por favor, desculpa. Mas assim, Tá eles bom que eu tenho continuaram, várias vizinhas, aí fiquem abertos aí pra qualquer. eles continuaram investigando, né? E em determinado momento eles chegaram num rapaz, né? Que é o Christian Blue, não lembro o sobrenome dele. Que que ele tinha sido preso por ter feito uma moça de 20 anos alemã. Porra! A gente não pode rir disso, cara. É errado. Não estamos rindo do ato, estamos rindo de ti. Eu sei. Mas enfim, Meu Deus, coisa horrível. o cara foi preso, né, por isso. Começaram a investigar a vida do cara e tal. E o cara tinha tido antecedentes de... antecedentes de tráfico de... tipo, sequestro e tráfico de crianças. E, coincidentemente, o cara tinha estado... É um cara do né, bem, né? Um cara pelo bem quisto Algarve pela ali. sociedade. O cara tinha andado pelo Algarve justamente nessa época que estavam rolando vários raptos de crianças, vários desaparecimentos de criança. O carro dele, no dia do desaparecimento, no dia seguinte, no dia anterior do rapto, ele tinha passado o carro dele pro nome de um amigo. Logo após ele ter saído da Espanha, de Portugal, ele fez várias cirurgias para mudar a aparência dele, do rosto dele, com, sei lá, harmonização, essas paradas assim. Ele trocou os dentes tudo, assim, pra deixar tudo padrãozinho, sabe? Porque, inclusive, é uma das coisas, né? No retrato falado, aquele cara que tinha sido avistado carregando uma criancinha com a descrição da Madeleine McCann, ele tinha sido descrito como um cara com dentes protuberantes. E esse Christian aí, ele tinha dentes protuberantes, porém ele fez a cirurgia na semana que estava sendo investigado o caso pra ajeitar os dentes, entendeu? Naquela mesma semana, ele tinha, no mesmo dia do rapto, ele tinha feito uma ligação
pra alguém, tipo, do lado do hotel, sabe? Pelas torres de telefonia foi descoberto isso. Além disso, o cara tinha falado com a namorada dele na época, né? Que ele ia ter um trabalho naquela noite que ia mudar a vida dele, sabe? Então, tem muitas coisas que indicam que provavelmente foi esse cara. Só que se foi esse cara, a Maddie está morta, né? Porque supostamente ele teria confessado que matou a menina na cadeia, né? Então, tipo, enquanto ele estava na cadeia, ele teria confessado para outros detentos que ele teria matado a Madeleine McCann, né? Só que daí, isso? Sim, teve um. Não sabia. De ter visto no Twitter, que é uma fonte muito confiável de informação. Mas só que a confissão foi extraoficial, digamos assim. Não, eu acho que ele tinha comentado com outros detentos, e outros detentos comentaram com outros detentos que comentaram com outros guardas. A famosa fofoca. Exato, a famosa fofoca, né? Assumir mesmo, o cara nunca foi lá e falou, não, eu fiz isso. Foi eu, tia! Não fez, ele não chegou e falou isso, né? Mas. Então. Mas não. Achei a informação. Foram 8.685 relatos de possíveis avistamentos e foram recolhidas 1.338 depoimentos no âmbito da Operação Grant. Mas no caso desse cara aí, não associaram o crime em função dele ter o modus operandi dele ser semelhante a coisas que encontraram na época? Também. Só que, tipo, é que eles começam a fazer a investigação do cara, né? Uma polícia séria. Sim. Envolvida no assunto, eles vão investigar até o último fio de cabelo da história daquela família do cara ali, né? E os caras pegam isso aí todas é as o informações. cara no primeiro ano, depois que ele passou no concurso público. Aí depois... Pode abraçar por isso. Pois é, então, tipo... Foi mais ou menos isso aí, entendeu? Essa a conexão que fizeram. E aí a gente realmente chegou perto de se resolver a situação. Então tá em julgamento. Não se tem ainda uma grande novidade, né, acerca disso, infelizmente. Até a publicação deste episódio. E também não temos uma resposta satisfatória, né? Mas recentemente a gente teve o caso da menina Julia Faustina, que se dizia ser a Madeleine McCann, né? Uma polonesa que tinha um passado meteu obscuro. A órfã lá. Tipo isso. Porém, as evidências eram muito... assim, te fazia acreditar. Ô Doug, tem a lista aí no nosso roteirinho, tá com ela na mão, hein? Tem aqui, ó. A suposta Madeleine McCann, a jovem polonesa Julia Faustina. Ela apresentou possíveis provas de que podem afirmar que ela é de fato Madeleine McCann. Lembranças. Ela não consegue se lembrar muito bem da sua infância. Entretanto, ela se recorda de algum lugar quente com apartamentos brancos. E aí? Seria o resort? Teoricamente. Eu não sei se as pessoas sabem, mas hoje em dia tem um negócio chamado exame de DNA, muito popularizado aí por um grande apresentador de TV, Ratinho. Chegaremos lá. Certidão de nascimento. A suspeita de ser Madeleine McCann veio por conta de um comentário da avó. A jovem tentou buscar meu querido netinho, sabe informações desta bobaginha. Será que ela é chupeta? Olha, é polonesa, vovó. Polonesa. Eu gosto dela. É polaquinha. A jovem tentou buscar por sua certidão de nascimento, mas não obteve muitas informações. Além disso, a menina disse que... Vazou. Diz que não tem certeza, né, sobre a sua identidade ou idade. Vou dizer que o vovô é o responsável por isso. Que maldade com o vovô. Vazou aí a Madeleine. Que timing terrível. Tá bom, ela não tem certeza sobre ela não sabe qual é a idade dela de fato. Porque não tem uma certidão que prove qual é a idade, né? A ideia é tipo minha mãe também não sabe qual é a idade dela. Isso, tipo, minha mãe, irmã da minha mãe, principalmente lá no Nordeste, que foda-se, registrava 3 anos depois que nasci. Isso aí acontecia de fato. Eu tenho um dizendo que ele pode ter 2 anos a mais ou 2 anos a menos do que ele tem na certidão dele.
Não, Ah, no você caso da minha acredita que é mãe, ela menos, parou né? com 35 e tem uns 20 anos já. Quando tu chegar nos 35, ela faz 36. A Por tua aí. mãe é o Ash. A mãe é o Ash. Exato. Tem que semelhanças com os pais de Madeleine. Ela publicou em sua conta no Instagram fotos em que coloca ela e os pais de Madeleine lado a lado em montagens. O editor tá passando as fotos aqui, ó. Eu, forçando muito, tu acha semelhante. É possível. Tu que viu, Melo? Que tu... Então, são relativamente semelhantes. Não dá pra dizer que, dá. que não é, mas também não dá pra dizer que Dá é. pra dizer que a cor é igual, né? É. Mas aí até tu é parecido. Poderia dizer que a Madeleine é parente do nosso amigo @newshoweu, já que ele também é meio loiro e meio branco. Não, porque ela tem cabelo. Então, É. nosso cara aqui. O show é parente do Alexandre do... Vamos lá, seguir aqui. E do André Henning também. Abate! E do Bru? Não, esse é o Milton Leite. É o Milton Lente. Tá. Mancha no olho igual a de Madeleine. Essa aqui é muito- começa a ficar Essa é nebuloso. foda. Porque é igualzinha a mancha. Tu olha, é literalmente igual, tá ligado? O bagulho. E no mesmo olho. Qual a possibilidade disso acontecer? Não, e tem as pintinhas no rosto A também, que ela tem tem igual a- também. Mas ela não tem a heterocromia, né? Não? Eu Isso acho aí que é que- muito eu acho preconceito que- da tua parte aí tu ficar falando desse tipo de coisa. Do que? Deixa a guria ter homocromia. Não seja preconceituoso. Enfim. Prossiga. Enfim, tem. Os pais de Júlia Faustina. Não, mas ela tem a heterocromia assim. O olho é igualzinho. Ah, não parece, meu. Não parece. Parece que os dois são iguais. É que a heterocromia ela tem a manchinha dentro do mesmo olho, não? Fala o Só especialista. mancha. A heterocromia é dois olhos de cor diferente, né? É que sendo azul e verde eu não consigo notar a diferença, tá? Vou ser bem sincero. Alô, daltonismo. Bem-vindo ao clube. Aqui, ó. Aqui, ó. Outra questão muito intrigante. Os pais de Júlia Faustina. Outra coisa que chama bastante atenção são os pais da Júlia, né? Que estão bem relutantes com todo o burburinho e estão evitando falar sobre isso. A garota pediu um exame de DNA e os pais dela se recusaram a fazer. E aí foi feito o exame de DNA no final das contas. E aí a gente descobriu que, para a surpresa de todos, ela não era a Madeleine McCann. O DNA dela é todo polonês. Meu Deus! Bem, pois bem, nós estamos chegando nos nossos finalmente. E eu queria que você deixasse aí uma conclusãozinha para nós. Nós temos 2 minutinhos aqui, tá? A conclusão é que se foi, né? Se foi. Você foi. E tu... Você foi. Ou- E se... Calma aí. Ah, bom. E se eu fosse um juiz, um ministro, pudesse dar o meu julgamento, eu No caso, se colocaria fosse um minhas juiz. fichas... Um ministro. Ou apenas alguém que quer muito julgar outra pessoa. É, também. Eu colocaria minhas fichas que foram os culpados são os pais. E tu, Baseado em nada. Baseado Bom, eu sou sempre a favor do caos. Eu espero que a guria tenha sido abduzida por um alienígena e esteja vivendo em Capax. Quem entendeu a referência, entendeu. Também. No meu caso, Ainda me recusei. eu queria que ela estivesse viva, porque Ah, seria não, uma peraí, prostituição na história. deixa eu reformar isso aqui, que agora que eu lembrei quem é que fez Capax, vai ficar muito ruim. Quem é que fez Capax? É um cara que tem esse tipo de problema. Ah! Agora que eu me lembrei. Eita ferro.
Eu já vi que eu vou ter que O censurar Kevin Spacey Vinícius. lá. É verdade, eu vou ter que censurar o Vinícius agora. Uma paciência, né? Não, sorrisão. Então, diz um planeta exótico aí. Namekusei. Namekusei. Então eu espero que ela esteja muito bem Namekusei. Tá bom. Eu gostaria que ela estivesse viva, mas eu sinto dizer que a realidade tende a ser decepcionante. E Mas assim como esse episódio está chegando ao fim, a vida dela também já se foi. Então, seria um baita plot twist. lhes deixo um forte abraço. Nos vemos na semana que vem. Se ninguém nos sequestrar até lá. E, faz o cocô. Curta, comenta, compartilha, segue a gente. Vai assistir DOA, que tem uma história meio parecida. Interessante. Fica aí a dica filosófica do nosso querido @BVBC Podcast. Não sou isso. Forte abraço. Forte abraço aí. Tchau. Forte abraço. Tchau, tchau. Cuidado com o resort.